Fala pessoal, como é que vai, hein? Está conseguindo ir para o trabalho? Está conseguindo abastecer o seu veículo? Acho que ainda não, mas talvez hoje, a partir de hoje, a coisa melhore, aos poucos possa voltar ao normal, né? O que a gente deseja para que você possa continuar seguindo a sua vida aí cotidianamente, mas é claro também a gente deseja que as coisas melhorem para todo mundo, né? Para todo mundo quer dizer para todo mundo mesmo. Que o país possa andar, né? Isso, nós estamos ao vivo no Facebook do Terceiro Tempo, a partir de agora, falando para todo o Brasil na nossa live diária, para falar de esportes, falar de futebol, falar de Copa do Mundo. A seleção já está em Londres na sua preparação. Aliás, vamos falar da seleção como nosso primeiro assunto, João Antônio, porque nós tivemos alguns amistosos ontem também, a gente já faz um pouquinho, teremos mais jogos hoje, então a gente já fala um pouco de Copa do Mundo na abertura da nossa live desta terça-feira, e depois a gente fala do nosso futebol tupiniquim também, e tem até destaques olímpicos, como sempre, com o João Antônio. Tudo bem, João? Grande abraço, Frank, grande abraço a todos que nos acompanham aqui nos portais do Terceiro Tempo, né? E realmente está chegando a hora de Copa do Mundo, é diferente. O Campeonato Brasileiro não pode parar, porque não tem data, né? Mas a gente já sente que já existe uma divisão, né? A gente já começa a sentir que o clima de Copa do Mundo é muito grande, essa expectativa dos jogos amistosos, jogos de outras seleções. Então aqui, isso aí pode ser até bom para alguns times que não estão tão bem, para sair um pouquinho do foco, né? Vão ter mais tempo, de repente, colocar a cabeça no lugar. Mas realmente agora a Copa do Mundo já começa a pegar firme mesmo, principalmente com esses amistosos que começam já a acontecer, né? É isso aí. A gente vai dar uma passadinha nos amistosos que foram realizados nessa segunda-feira. Nós vamos falar também da seleção brasileira, porque assim, a grande novidade foi a presença do Firmino com a seleção lá em Londres. Por que novidade? Ele não está convocado? Está convocado. Acontece que os jogadores que participaram da final da Liga dos Campeões da Europa no sábado ganharam folga para se apresentar à seleção na quarta-feira. Só que o Firmino acabou antecipando. O Marcelo e o Casemiro se juntarão à seleção somente na quarta. Que fundo que tem? O que significa para um jogador como o Firmino, de repente, mostrar serviço para o chefe? Chefe, me deu uma folga, mas eu já estou aqui porque eu quero trabalhar. Eu acho que é responsabilidade, eu acho que foi um cara muito inteligente. Até porque ele sabe que a sua posição ainda tem uma dúvida na cabeça do Tite. Então, de repente, se você é o terceiro goleiro, por exemplo, vou pegar esses 2 dias de folga e chego lá na quarta-feira, ou o Marcelo, que é titular absoluto. Eu acho que, de repente, numa hora como essa, todos eles deveriam ter essa atitude que teve o Firmino. Mas cada um é cada um. O Marcelo, de repente, fez uma sequência de jogos, 2 dias de descanso, ele é titular absoluto, não vai mudar nada a situação do Marcelo. O Casemiro hoje também é titular. Agora, o Firmino, ele está disputando a posição com o Gabriel Jesus. Nas últimas partidas do Liverpool, não na final ele teve muito apagado depois que saiu o Salah. Enquanto o Salah estava em campo, o trio foi bem. Quando o Salah saiu, o Firmino apagou em campo, não tinha mais o companheiro para tocar a bola, e aí ele acabou sucumbindo, como todo o time do Liverpool, à exceção do Mané, que deu uma corridinha ou outra lá e fez o gol. Mas o Firmino está certíssimo, certíssimo. É o que a gente fala, né? Se de repente, não estou falando que isso ia acontecer, mas a gente já viu muito dele, se é o Neymar, ele pega os 2 dias, é capaz de chegar um pouquinho atrasado, aparece num iate, com os parças, e isso aí poderia ter um clima diferente para uma seleção brasileira, né? Então eu acho que essa amostra de trabalho do Roberto Firmino é importantíssimo. Ele está mostrando para o treinador, estou aqui, pode contar comigo a partir de agora, quando precisar. E ele sabe, eu repito, ele sabe que existe uma dúvida. O Gabriel Jesus é titular, foi titular a maior parte do tempo com o técnico Tite, só que se machucou, o Firmino teve chance, foi bem e foi bem no Liverpool. Então tá aquela minhoquinha na cabeça do Tite, uma das posições que eu entendo ainda não está completamente definida. Você tem certeza que o Tite tem essa dúvida ou é só por observação? Não tenho certeza, mas eu entendo que pelo que se ouve por aí e até pelas posições do Tite, ele costuma dar chances, oportunidades a quem está bem. E o Gabriel Jesus teve a sua, jogou bem, foi titular, mas eu não duvido. E outra coisa, não é nem a questão de começar como titular. Pode até ser que ele comece realmente com o Gabriel Jesus, que é o mais lógico nesse momento.
Se eu tivesse que escalar a seleção, eu já teria praticamente ela pronta. Na cabeça do Tite seria o Gabriel Jesus. Mas começa o Gabriel Jesus, não vai muito bem. Se o Roberto Firmino também perdesse 3 dias de treino, só fosse chegar na quarta-feira, aí já tem jogo no domingo, o técnico de repente já fala, vou dar uma segunda chance para o Jesus. Se o Gabriel Jesus, com essa sombra do Firmino, não for muito bem, o Firmino já fala, ó, chefe, tô aqui, hein? Precisou, tamo junto. E aí a chance dele entrar no time é maior. Mostra que quer trabalhar, né? O Firmino e mostra também para os companheiros, né? Esse comprometimento que o João faz referência, né? Ó, agora todo mundo pensando no mesmo objetivo, né? Todo mundo caminhando junto aqui com a seleção brasileira, que no fim de semana já tem um compromisso amistoso contra a seleção da Croácia, mas que é importante para a preparação, né? Principalmente pelo grupo aí que o Brasil está na Copa da Rússia. Não dá para deixar passar isso aí, o que a gente fala muito na redação, gosta de fazer uma brincadeira ou outra. E realmente ele foi Firmino. Só, hein? Gente, Uma vamos terça-feira, hein? fazer 1 minuto de silêncio agora, pensar bem nisso aí. Bom, amistosos da Copa do Mundo, na segunda-feira nós tivemos Portugal 2, Tunísia 2. Portugal vencia essa partida por 2-0, o técnico não gostou nada do resultado. Portugal ainda sem o Cristiano Ronaldo, por conta da final da Champions, né, João? Portugal é o Cristiano Ronaldo e mais 10. Saiu na frente com os gols do João Mário e do André Silva, né? Mas aí a Tunísia acabou empatando o jogo, 2-2. Portugal é uma seleção superior à seleção tunisiana, mas é aquilo que a gente fala. Portugal é Cristiano Ronaldo e mais 10. Lógico que ele não joga sozinho, não dá para ele jogar sozinho, pegar bola sem nenhum companheiro. Mas é ele mais 10. A diferença técnica dele para o restante do time de Portugal é muito grande. Então ele não jogando, Portugal vira uma seleção qualquer, que pode empatar com a Tunísia, perder para o Marrocos. Com o Cristiano Ronaldo, Portugal entra no rol daquelas seleções que tem tudo para chegar entre as 8 melhores, e a partir daí, quando você chega entre os 8 melhores, tudo pode acontecer. Um abraço para o Edinaldo Melo, Wellington Augusto, para o Rodrigo Miranda, que pede para a gente mandar um alô para o filho dele, o Pierre. Alô, Pierre, tudo de bom para você aí, amigão? O Moacir Cavalcante também, parabéns para o Trajano Tricolor, mas parabéns para ele, não sei porquê. O José Benedito, deve ser aniversário dele, né? O José Benedito tá mandando uma mensagem aqui também. Não acredito que você pense um negócio desse, mas tudo bem, cada um com a sua cabeça, né? O José Benedito, você é muito novo, você tem muita idade. O Marcos Antônio, bom dia, manda um abraço aqui para nós em Balneário Camboriú. Alô, Santa Catarina, que maravilha, hein, Balneário Camboriú. Vinícius Felício, abraço para Volta Redonda, Rio de Janeiro. Volta Redonda, terra do Voltaço. Abraço, Vinícius. O Sandro Topete, olha aí, rapaz. Que seleção o quê? Vai pro Raikio Parta. Vai você pro Raikio Parta, pô. Irã Oliveira, manda um abraço pro Milton Neves, tá bom. E outro para Itaberaba, na Bahia. Alô, Itaberaba, grande abraço para todos vocês. Lucas Adriano, chama o Jô. Bárbara Mello também participando conosco. Luiz Eduardo também, assim como a Luziane Santos. Que é sempre Corinthians, na vitória ou na derrota, ela escreve aqui. A França venceu a Irlanda por 2-0, no outro amistoso realizado nesta segunda-feira, fez um segundo tempo bem forte, né? A França deu uma seguradinha no segundo, mas também normal, né? Pela capacidade da equipe da França. Gols do Giroud e do Fekir, mas o técnico da França, o Deschamps, também não colocou o time principal. Ele começou com o Griezmann no banco, começou com o Pogba no banco, então você vê o potencial técnico dessa seleção francesa. Os nomes que a seleção da França tem, dá para montar. Se o técnico souber fazer um trabalho, não dá para pensar na França fora das 4 melhores seleções, fora das semifinais. Claro que é o que a gente fala, tem muita coisa pela frente, chegou entre os 8, aí já complica, é um jogo só, mas a França é uma das grandes candidatas a disputar o título. Eu vejo a Alemanha um pouquinho acima, depois aí França, Brasil, a Argentina pelo Messi, e a Bulgária e a Bélgica, se tiver camisa, se ela não for o Ameriquinha do Rio ou a Portuguesa Esportes, porque até então ela sempre foi isso. Tem um grupo de jogadores fantástico, então vai depender da Bélgica mostrar a camisa. E a grande novidade na França ontem, foi uma notícia muito boa, o Dembélé entrou no segundo tempo, também era um dos contundidos. A França é uma seleção que teve alguns problemas de lesão, né? Alguns até já estão fora da Copa, e o Dembélé era dúvida, mas jogando ontem eu acho que não tem mais problema.
E Copa do Mundo tem que ser assim, a gente torce para que os melhores estejam lá, para que os melhores de cada país possam estar presentes, principalmente as grandes estrelas, né? Por exemplo, o Salah, a Federação Egípcia confirmou a lesão e tudo, mas diz, olha, vai conseguir jogar o Mundial, vai estar apto, a gente não sabe em que condição, né? Porque não sabe quando voltará para o treino, mas pelo menos estará lá. Desta vez o Sérgio Ramos não conseguiu tirá-lo da Copa. O Salah ele foi hoje para a França, ele ia se encontrar com o médico da seleção do Egito e também com o presidente. É uma conversa, um apoio, né? Realmente seria muito ruim para a Copa do Mundo se a Copa perdesse o Salah. A gente já teve outras Copas em que vários jogadores importantes ficaram fora, sempre tem baixas, né? A gente tem, nessa aqui a gente tem baixas, inclusive, de jogadores que acabaram não ganhando vaga. O Robin, a Holanda está fora, o Bale também, o país de Gales ficou fora, né? A gente tem exemplos claros, o EA, que era um jogador que teve uma participação brilhante no futebol europeu, nunca disputou uma Copa porque ele era liberiano. E a Libéria nunca conseguiu a classificação. Então, mas o que é mais chato, se você não consegue a classificação é uma coisa, mas o mais chato é você sair fora devido a uma contusão, né? Uma contusão como aquela em que houve uma truculência um pouco maior do Sérgio Ramos. Mas tomara que o Salah tenha condições de jogar, a gente torce muito por isso. Você falou em Gales, aí o país de Gales jogou ontem contra o México, empatou 0-0, né? O México está na Copa, Gales não. Outras seleções atuaram, mas aí a gente está destacando aqui as que estarão na Copa, né? A Itália jogou também, enfim. E hoje nós teremos Argentina. Fala, João. Mas em relação ao México, o México também não jogou com a sua força principal. O México tem, não é que o México tem um jogador que é acima dos demais, mas ele tem vários bons jogadores. E vários desses bons jogadores ficaram no banco no jogo de ontem. O Vela ficou no banco, o Peralta, que adora fazer peraltice contra o Brasil, ficou no banco, o Jonathan dos Santos, o Giovanni dos Santos, o Marco Fabian, que joga na Alemanha. Então, o que eu quero dizer é que esse empate do México também não foi um empate desesperador, porque eu também vejo que o México mesclou um pouco o time. Eu acho que o México vem forte para a Copa do Mundo. Um dos titulares que jogou foi o Chicharito. A Luciane Santos quer saber se é verdade que o Otero vai jogar no time do Carille. Sim, é verdade. O Atlético pode se preparar aí, porque tem mais jogadores aí que podem deixar o elenco. Bom, começou agora uma série de especulações também com relação à janela, né? Essa parada aí para a Copa do Mundo. Nós vamos falar um pouquinho disso também aí mais à frente. Hoje tem Argentina e Haiti, Peru e Escócia, João. Os dois jogos mais importantes de hoje, né? A gente também tem o Panamá contra a Irlanda do Norte, só que o Panamá é o folclórico, né? Pelo folclore. Pela primeira vez vai para uma Copa do Mundo, junto com a Islândia, são os dois países que são os caçulas da Copa, né? E a gente vai ver o que o Panamá poderá aprontar, porque o Panamá eliminou os Estados Unidos da Copa do Mundo, que vinha com participações seguidas desde que começou a melhorar o seu nível de futebol, né? Mas realmente os mais importantes, Peru e Escócia, o Peru sem o Guerreiro, aí fica aí uma disputa de liderança técnica no grupo peruano entre o veterano Farfán e o jovem Cueva. São os dois jogadores de mais habilidade na equipe do Peru, mas eu não vejo o Peru indo longe na Copa do Mundo, nem sem o Guerreiro e nem com o Guerreiro. Também não acho que o Guerreiro ia fazer muita diferença, não. Eu acho que o Peru vai brigar para tentar passar dessa primeira fase, mas se passar tá bom demais. O Peru, infelizmente, não é nem sombra daquele Peru dos anos 70, quando tinha a Cubidias comandando o time. Infelizmente, o Peru naquela época foi manchado pelo que aconteceu no Mundial de 78, aquele 6-0 da Argentina, mas um time que tinha o Blitas, Munhante, Sotil, Cubidias, Chubitaz. Era uma seleção de alto nível e provou isso nos dois mundiais que teve com resultados expressivos, né? O Cubidias, inclusive, fez 5 gols na Copa de 70, quando tinha 19 anos apenas, e fez 5 gols na Copa de 78, quando o Peru ia muito bem até aquele joguinho mequetrefe contra a Argentina. E a Argentina jogando um amistoso, o Messi talvez não jogue o tempo todo, a expectativa é que ele jogue um pouco apenas para ser poupado, né? E a Argentina é uma incógnita, né? É uma incógnita. Eu vejo a Argentina com grandes jogadores no ataque, não vejo a Argentina hoje com um meio campo, com um setor de criação muito forte, vejo mais volantes do que propriamente armadores, e a defesa argentina também ela vem falhando demais nos últimos tempos. Então eu acho que a Argentina, de novo, vai depender muito do Messi.
De novo, não é novidade nenhuma, tem o Di Maria, tem o Higuaín, mas de novo eu vejo que o Messi vai ser como o Cristiano Ronaldo. Só que Portugal ainda vejo uma seleção com jogadores inferiores tecnicamente a alguns da Argentina. Então a Argentina, se o Messi estiver bem, desequilibrando, a Argentina eu vejo que pode chegar mais longe. Olha só, o Marcelo Bianconi está te mandando um abraço aqui, viu, João? Te desejando sucesso. A Fátima Rosário está conosco, assim como o Roberto Rodrigues, todos acompanhando a nossa live aqui no terceiro tempo. Olha, nós tivemos, antes se falava do complemento da Série B, e a Ponte Preta vai mal, né? Perdeu para o Sampaio Correia, 1-0, já está beirando ali a zona do rebaixamento, João. E o pessoal lá em Campinas criticando o trabalho do Doriva, já. A Ponte Preta, a 2 posições do rebaixamento, da zona de rebaixamento. Tá certo que na Série B tem 2 times que estão muito mal, Goiás e Criciúma, esses 2 estão bem lá embaixo, né? Mas a Ponte tem que abrir o olho, porque a Ponte até então vinha fazendo campanhas boas na Série A do Campeonato Brasileiro, campanhas boas inclusive na Copa Sul-Americana, teve bons momentos, inclusive chegou a decidir o Campeonato Paulista, e de uma hora para outra caiu. Está aí de novo numa situação delicada, tem que ter uma sacudida lá na Ponte Preta, porque, e embora, é muito engraçado isso, né? Numa época a gente teve os 2 times de Campinas muito bem. Na década de 70, isso acontecia quando a Ponte Preta decidiu os títulos de 77, 79, perdeu para o Corinthians, o Guarani foi campeão brasileiro em 78, tinha até aquela brincadeira de fazer a seleção dos 2 times de Campinas e dava uma seleção monstruosa. Era Carlos, Mauro, Amaral, Juninho, Oscar. Nossa, dava para colocar a camisa da seleção brasileira naquela época. Pô, você tinha Zé Carlos, você tinha Renato, você tinha Zenon, você tinha Careca, você tinha Lúcio pela ponta direita, tinha Edicá. Era uma Odirley, dava para colocar a camisa da seleção. E os caras que não eram assim estrelas também jogavam demais. Também jogavam bem, também. Beto, capitão. Capitão, Oswaldo, Tuta, pelo lado da Ponte Preta. E aí começou a ter quando um está bem, o outro está mal. Isso foi vindo no correr dos anos, e aí agora recentemente foi o maior. O Guarani ficou muito mal, rebaixado no Campeonato Paulista, rebaixado no Campeonato Brasileiro, e agora o Guarani voltou para a Série B, não está com aquilo tudo também, mas está melhor do que a Ponte Preta. A Ponte Preta é que tem que abrir o olho. Bom, hoje nós teremos já a abertura de mais uma rodada com o invicto São Bento recebendo a equipe do Figueirense do Milton Cruz. Esse jogo será às 7h15. E o Coritiba jogando lá no Estádio do Café contra o Londrina. 2 bons jogos, João. Principalmente São Bento e Figueirense, né? Porque o São Bento ele tem que ganhar algum jogo. Ele estava numa situação que estava o São Paulo 2 semanas atrás. Exatamente. Tá invicto, mas só empate. Precisa começar a Aí o São Paulo ganhou 2, já subiu, já está no G4. O São Bento mantendo a invencibilidade. Se ganhar 1, 2 jogos, também vai lá para cima. Só que com 11 pontos, a gente fala da Ponte Preta que tem 7. E está perto da zona de rebaixamento. Você continua não ganhando e de repente perde a invencibilidade, você vai lá para baixo. Não tem jeito. Aquilo que você falou. Se você empatar 38 jogos, você é rebaixado. Então, São Bento tem que abrir o olho e pega um Figueirense que começou bem, caiu, subiu de novo. Acho que esse é um grande jogo. E o Londrina, que tem veteranos no ataque, né? Dagoberto, Keirson, o Thiago, que foi do São Paulo e do Santos também, o Thiago Ribeiro, pega o Coritiba, que vem crescendo, está no G4. É um jogo que eu vejo o Coritiba, até jogando fora de casa, com um certo favoritismo, mas por ser um jogo entre 2 paranaenses, eu acho que dessa vez o Londrina pode surpreender. Bom, vamos ficar atentos, né, aos 2 jogos que serão realizados esta noite pela Série B do Campeonato Brasileiro. O Luiz Eduardo mandou uma mensagem aqui. Galera, estou preocupado em colocar comida na boca do meu filho, hein? Vamos esquecer o futebol só por enquanto. Tá todo mundo preocupado, é uma preocupação que a gente tem que ter mesmo. Só que assim, a nossa vida aqui é essa, né? A gente fala de futebol, fala de esportes, mas pode ter certeza, viu, Luiz Eduardo, que a vida aqui fora é igual para você e igual para nós também. Estamos nessa mesma batalha, viu, meu irmão? E até por isso estamos aqui defendendo o nosso. E boa sorte para você aí nessa briga toda. O Jefferson Moraes também participa conosco, assim como o Irã Oliveira. Ele acha que pela primeira vez na história a gente tem uma seleção sem contestações na convocação.
Tem a página 12, né? Porque na convocação mesmo a gente andou levantando aqui vários pontos, né, João? Vários aspectos, mas o que é natural. E é saudável também, porque futebol todo mundo entende de uma maneira, e acho que tem que ser assim mesmo, né? Cada um tem uma visão diferente, até porque são as divergências que acabam levando a algum lugar, né? E cada um tem um atleta de preferência, um que gostaria de estar ou não, um que não gostaria que estivesse. Nós tivemos essa discussão aqui também. A unanimidade não existe, mas não. sabe por que isso, Frank? Um número bem menor, um nível, um grau bem menor do que talvez até em anos anteriores, porque a gente teve uma quebra no comando da seleção. Então, tinha um treinador que vinha chamando alguns jogadores. Quando o Tite entrou, ele praticamente definiu o grupo dele. Ele teve poucas mexidas no time titular e até no banco de reservas. Tanto que ele chegou até a esboçar algumas novidades com o Talisca e com o William José e nem colocou os jogadores em campo. Porque eu acho que ele estava preocupado exatamente com isso, de dar uma chance para alguns jogadores, e se esse jogador vai muito bem? Entra o William José, o cara faz 3 gols no jogo, o que ele vai fazer com esse jogador? Então, o Tite foi inteligente. Se ele está certo ou não, a gente já conversou aqui, existem outros jogadores. Veja o Rodriguinho hoje num nível excepcional, podia estar na seleção com certeza. Outros jogadores também que não foram chamados, apenas são poucos jogadores, mas talvez poucos por isso. O Tite foi inteligente. O Tite fechou um grupo. Quando você fala em fechar um grupo, não é a família Tite, ele fechou um grupo, confiou nesse grupo, e esse grupo foi vencendo. Foi vencendo. E não perdia. Então você não tinha como você contestar quem o Tite convocava, quem o Tite colocava para jogar. Não tinha como. Porque ele estava ganhando. Ele ganhou 9 jogos seguidos, colocou o Brasil em primeiro nas eliminatórias com folga e estava lá embaixo, estava ameaçado de nem para a Copa. Então tudo isso que o Tite fez, esse trabalho, foi um trabalho muito bom dentro de campo e também acabou sendo bom fora de campo. Porque se ele convoca alguns jogadores, como a gente já falou, e esse jogador vai muito bem, ia dar problema. Rodriguinho está numa bela fase, marcando gols, aí põe o Rodriguinho no jogo, chama o Rodriguinho para 2 amistosos, por exemplo, aqueles jogos lá de Alemanha e Rússia. Aí cara de entrar o Rodriguinho, faz 2 gols num jogo, 1 gol no outro. Como é que você vai tirar um cara desse da seleção? Não tem explicação. Então ele procurou mudar o mínimo possível para não criar dor de cabeça para ele mesmo. Essa foi uma postura dele. Eu respeito. Assim, tem que levar, eu acho que assim, tem que levar em consideração assim, a manutenção do futebol de cada atleta que ele convocou, né? Ele tem a base dele e tudo, mas, por exemplo, o Dunga, para justificar a convocação ou a não convocação de alguns atletas em 2010, diz o seguinte: convoquei os caras que roeram o osso comigo até o ano passado. Aí ele convocou uma série de atletas que não vinham bem, né? Uma coisa é você roer o osso, outra coisa é você manter o seu nível técnico às vésperas de uma Copa do Mundo. Se o jogador não está bem também, não tem coerência ele convocar em detrimento de outros que estejam melhores, né? Como seria, por exemplo, como por exemplo o Renato, que eu acho que é o que está em mais baixa, assim, mas assim, ele é um cara, e aí você fica pensando assim, mas quem que ele poderia chamar para cumprir a função do Renato Augusto? Né? Uma questão divergente, digamos assim. Agora, em 2010 nós tínhamos outros jogadores em grande fase, jogadores pedindo passagem e tudo, e o Cuca foi um pouquinho mais turrão, digamos assim. Olha, o Délito Vernizzi, pelo amor de Deus, tira o Roger aí do Verdão, vai treinar o Caxias, ele é muito fraco. Alexandre Santos participando conosco, a Jaqueline Reis manda um ótimo dia pra gente, viu, João? Especial pro Milton, ela diz aqui, ó, ela é de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Fátima Rosário pergunta se o bombeiro tá passando aí, passou ali na Paulista. E aqui é sirene o dia inteiro, viu? Aqui é assim mesmo. O César Oliveira conosco, o Jefferson Moraes também. Está com... Sirene é buzina. Não, eu ouvi sim, a gente ouve, Fátima, é que a gente, depois ela falou, acho que você não ouviu a sirene. Não, eu ouvi sim, se a gente for comentar todas as sirenes, todos os buzinaços que acontecem aqui, a gente faz uma live só de efeitos sonoros, viu? Ai. Olha só, vamos falar então rapidamente, sim, pequenos destaques dos clubes, para a gente dar uma pincelada nos times aqui de São Paulo. Palmeiras perdeu Guerra por 3 meses, uma lesão no pé esquerdo, lesão
ligamento da articulação do pé esquerdo no jogo contra o Sport. E só para lembrar, né, João? O Palmeiras não tem agora o Guerra, não tem o Moisés, que está retornando de lesão, não tem o Scarpa, que está com aquele litígio com o Fluminense. Quer dizer, o Lucas O Lima titular continua jogando. é o Lucas Lima, e mesmo assim o Johan está pedindo passagem, pode, sei lá, de repente dar uma atrapalhada aí nessa continuidade. Agora, não pode o Johan entrar e correr o risco de se lesionar também, porque, pelo amor de Deus, o Lucas Lima nada tira ele do time. O Lucas Lima tem santo forte, hein? É. Você falou bem, eu até entendo. O Lucas Lima é o jogador que dá mais assistências no Palmeiras, também é o cara que mais pega na bola para dar essa assistência. O Palmeiras joga com os dois pontas abertos, de vez em quando fecham para o meio, tem o centroavante que está lá para fazer gol, né? E aí vem o Lucas Lima, que joga protegido por dois cabeças de área, o Felipe Melo, que não sai quase nunca, e o Bruno Henrique, que sai de vez em quando, mas claramente ele dá mais assistência porque a bola fica muito mais no pé dele. O que a gente cobra dele é que ele é um jogador de alto nível, ele tinha que procurar mais a bola, não só a bola procurar o Lucas Lima. Então é isso que a gente cobra dele, mas realmente ele está numa fase que machuca um, machuca outro. Falaram que o Moisés ia entrar no lugar dele. Ele entrou. Chegou a jogar como titular. Jogou 6 minutos. 6 minutos estava fora. Agora, quando o Guerra começa a se recuperar, entrou na posição errada no último jogo. Não devia ter sido colocado como falso 9. Acho que o Roger não teve coragem de manter o Daverson. E aí ele começou a perder o jogo. Aí o Guerra, quando está ganhando espaço e tal, machuca também. E esse Johan está jogando muito. Então o Lucas Lima tem que se cobrir. Porque, mais uma vez, se ele continuar não jogando bem, ele continua tendo uma sombra nesse jogador Johan que está, quando entra bem. E mais uma do Palmeiras, reunião de dirigente e jogador na sede da torcida organizada, João. Passo. Dá para falar sobre isso? Não? Não. Vou falar uma coisa para você, não, né? Não dá. É baixar demais o bumbum pro torcedor, né? Linguiça comendo... banana comendo macaco, não tem, sabe? É mais uma prova. Pior, dizem que o presidente não sabia dessa reunião. Aí fica pior ainda. Então quem é que está mandando no futebol do Palmeiras? É o Matos? No futebol ele pode mandar, mas ele não pode mandar no clube. Essa atitude ela é criticada por todo mundo, aí o presidente chega, vai ouvir um comentário, lê alguma coisa, que o Palmeiras está abrindo as pernas para o seu torcedor e tal, não sei o quê. Aí o que acontece? Ele não sabe de nada. Acho que ele tem que... Eu acho até legal o presidente que não se mete tanto no futebol. Ele tem a sua parte administrativa, ele tem que delegar poderes, eu acho que ele não tem. Em alguns momentos ele tem que aparecer, como eu cobrei, não digo o presidente, mas o próprio Alexandre Matos na derrota para o Sport, em vez de reunir com torcida, tinha que ir no microfone e dar uma posição, se o Roger está prestigiado ou não, porque todo mundo sabe que a coisa ia mudar de novo, o quadro ia mudar de novo com essa derrota de sábado. Então, aí que o dirigente tem que aparecer. Não ficar indo em reuniãozinha com o torcedor. E ainda levando o jogador junto. Então, eu acho que é mais uma prova em conteste que o Roger está a perigo. Porque quando o torcedor começa a ter voz no clube, é sinal que na próxima derrota ele vai cobrar, vai exigir, e aí o dirigente que foi lá com o rabinho entre as pernas para pedir perdão e apoio, ele vai tirar o técnico. Olha, nesse quesito, nota 10 para Paulo Nobre, que cortou relações com a torcida organizada, a que ia quebrar aeroporto, que ia jogar a taça xícara na cabeça de jogador, certo? Que cortou a orelha do Fernando Praz, que estava recém-chegado ao clube. Então, assim, nesse ponto, nota 10 para o presidente Paulo Nobre. Se ele estivesse lá, talvez não tivesse relação com torcida até agora. Então, alguém aí tem saudade do Paulo Nobre. Do Santos, o Bruno Henrique, meu Deus, entrou, jogou 15 minutos, tem um trauma na bacia, dúvida para quinta-feira, João Antônio. Tá difícil de engatar aí o Bruno Henrique. Mas a pancada que ele deu na trave foi um negócio feio. Aquele lance, ele até continuou jogando, é uma maré de azar. Isso aí não é um tipo de uma contusão que você fala, é uma contusão muscular, que o jogador pode estar enganando, ninguém sabe direito se a dor é muito forte ou não, se prejudica, mas essa pancada que ele deu, olha,
Deu para sentir de casa, viu? Então, Tá muito azarado. Uma maré de azar, mas essa pancada a gente não pode... não que a gente tivesse dúvidas em relação às contusões que ele teve, mas essa é o tipo da contusão que não dá para falar mesmo, né? O Santos interessado no futebol do Elias, para a gente começar a agitar já o mercado. O Elias, ex-Corinthians, ex-Flamengo, hoje no Atlético Mineiro. O problema do Santos é armador, o Elias não é armador. O Elias é volante, primeiro ou segundo volante, é um jogador até que aparece bem na frente, tem esse potencial, mas não é um jogador jovem também, já é um jogador mais veterano. Para o Santos ter interesse no Elias é porque ele não está sendo bem aproveitado no Atlético também. Já andou tendo problema com a torcida do Atlético, sendo vaiado pela torcida do Atlético. Então eu vejo o Elias um bom jogador, mas vai resolver para o Santos? Não. Ô, João Antônio, falando então rapidamente agora do Corinthians, o Romero para quinta-feira virou dúvida, chegou reclamando aí de um problema na virilha, acho que a questão é muscular. O Corinthians começa a enfrentar essa questão do desgaste também dos atletas, lembrando que já tem alguns atletas aí de molho, né, caso do Ralf, do René, do Cleison. E não tem um grande elenco, né? O elenco do Corinthians é um elenco razoável. O time era muito bem montado pelo Carille. Estou falando do Loz ainda porque 2 jogos, e o segundo jogo, apesar de ter jogado melhor, perdeu devido àquele lance do Mantuan, infeliz. Se não tivesse acontecido aquilo, o Corinthians vinha com um bom empate lá em Porto Alegre, ninguém ia estar falando tanto, né? Mas é um problema de Campeonato Brasileiro e vai ficar pior ainda depois da Copa do Mundo, quando a gente vai ter a sequência das competições, Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro, só que aí num nível maior de exigência. Não é esse nível até agora que os times pegaram adversários mais fracos. Então o Corinthians pegou Deportivo Lara, deu de 7, passeou no jogo. O Corinthians perdeu para o Milionários, mas fez uma campanha para o gasto. Agora não, na volta vai ser mata-mata. E vai ter o sorteio logo na semana que vem, para saber quem joga contra quem. Imagina, Corinthians e Boca, aí pega uma Copa do Brasil, outro adversário difícil. Continua o Campeonato Brasileiro. Aí que vai ser complicado. Então eu vejo, não é só o Corinthians não, mas o Corinthians, por ter um elenco não tão qualificado assim, vai sofrer com isso. Rodriguinho acenando com a possibilidade de analisar ofertas. O que pode significar para o Corinthians caso ele saia? Caçar para cantada, né? O Rodriguinho, a gente sentia que ele, mesmo que tivesse alguma proposta boa antes, ele ia segurar pensando em Copa do Mundo, porque ele tinha chance e todo mundo falou que ele poderia ter sido convocado. Não foi, ponto. Agora ele vai analisar a proposta, é claro. E como o futebol brasileiro, nessa situação, o Carille já está se mexendo lá, já está levando o Otero, já está falando de levar o Roger Guedes. Por que não levar o Rodriguinho, que era o seu homem de confiança? E o Corinthians vai competir com uma oferta da Arábia? Difícil. A Arábia, que assim, agora a gente está ouvindo falar muito da Arábia. A Arábia vem aí como a China de 2, 3 anos atrás, né, com suporte do governo e tudo, em função já também do Mundial de 2022, que será no Catar, com apoio governamental, inclusive, que eles estabeleceram uma lei lá impedindo agora que o investimento dos petrodólares sejam feitos em clubes fora do país, por exemplo, ou na Ásia ou na Europa, que tem muita gente que usa dinheiro para isso, né? Muitos investidores de lá, muitos empresários de lá, e agora com o apoio do governo este investimento será interno. Então por isso vai haver esse boom aí nos próximos meses ou a partir de agora com o futebol árabe. Acho que pelo que o Rodriguinho tem feito nos 2 últimos anos, acho que a saída dele é iminente. É iminente, né? Respondemos então ao Marcos Bernardini, que queria saber a situação do Corinthians, que joga na quinta contra o América na Arena, e o São Paulo tá numa brisa danada, hein? Ele não perde desde o mês de abril, aquela derrota para o Atlético Paranaense foi a última, já são 10 jogos, né? 4 vitórias e 6 empates. Tem o Botafogo na quarta-feira aqui no estádio do Morumbi. É um jogo para autoafirmação do São Paulo. O Botafogo é um time irregular demais, o que não quer dizer que o São Paulo já entra com favoritismo total. O Botafogo joga muitas vezes bem fora de casa, porque tem até um bom contra-ataque, se fecha direitinho, mas o São Paulo está fazendo o papel dele. Todo mundo falava que o São Paulo estaria entre os ameaçados de rebaixamento. Eu não coloquei dessa forma, coloquei que o São Paulo estaria numa faixa intermediária, que aí ia depender muito do que ele fizesse, do que começasse o campeonato, para poder definir até onde o São Paulo iria chegar.
Surpreendentemente, o São Paulo está lá em cima, eu não esperava tanto, mas eu estou elogiando, mais uma vez eu falo, o trabalho do Aguirre. O Aguirre não tem grandes ovos, mas aí que tá, quando você não tem muitos ovos, você não consegue fazer um omelete, mas você faz um ovinho mexido. Quando você não tem muitos ovos, você pega um ovo que tá legal lá, ou dois, aí você pega e faz o ovo cozido e tal, parte direitinho. Então, esses ovinhos aí, Diego Souza, Nenê, estão resolvendo para o Aguirre nesse momento. Nesse ponto, então, o craque, o excepcional é o ovo com 2 gemas, né? Ah, esse é bom demais. Tem destaque olímpico, João Antônio? Olha, rapidamente, Liga das Nações Feminino, o Brasil está jogando agora contra a Coreia do Sul. Deixa eu ver se consigo acessar aqui enquanto você Porque começa a terceira fase, a terceira etapa da Liga das Nações Feminina lá na Holanda agora. O Brasil jogando hoje contra a Coreia do Sul, depois pega a Polônia e também pega depois a Holanda. E nós estamos tendo em Cochabamba, na Bolívia, os Jogos Sul-Americanos, que é uma espécie de Pan-Americanos, só que entre os países daqui, não tem tanta força, como os Jogos Pan-Americanos mesmo, né? Mas é disputado em várias modalidades. O Brasil está aí disputando handebol, basquete, ginástica, e aí no decorrer da semana a gente vai trazer mais detalhes dos Jogos Sul-Americanos lá em Cochabamba, na Bolívia, com 2.500 metros de altitude. E sempre lembrando que no basquetebol, no sábado em Mogi, 2 da tarde, teremos o 4º jogo entre Paulistano e Mogi, Campeonato Brasileiro, o NBB, né, de basquete masculino, e o Paulistano, por enquanto, está vencendo a série por 2-1. 2-0 para a seleção brasileira. O Brasil está indo bem, 2-0 e já está com 25, 11, 25, 14, já está com 5-3. Daqui a pouco termina. Daqui a pouco termina e o Brasil tem até agora 6 jogos, 5 vitórias e uma derrota apenas na estreia contra a Alemanha. Está indo para a sua 6ª vitória, e é importante sempre o placar, porque você ganhando de 3-0 ou 3-1, você ganha 3 pontos, e é por isso que o Brasil tem esses 7 pontos até agora, porque o Brasil conseguiu as suas vitórias. O Brasil tem 15 pontos, isso, porque ele conseguiu todas as suas vitórias ou de 3-0 ou 3-1. Então a seleção feminina está tranquila. Boa, João. Será que deu onda hoje, João? Não sei, viu? Vamos saber agora, né? Não está dando para andar de carro, né? Mas para surfar acho que dá ainda, né? Abraço a todos, hein? Ninguém está brisando. Um abraço para o Eudes Vieira também. E um abraço para a Kelly Ferreira, que chega agora para falar da etapa de Bali. A Kelly está fazendo uma ponte aérea. Tá perto do senhor. Está fazendo uma... Nosso diretor artístico, Kennedy Andrés, reclamou que eu fiquei longe. Kelly, que está fazendo uma ponte aérea Bali, Avenida Paulista, para informar sobre o Mundial de Surf. Hoje teve? Hoje teve, e até tava para fazer essa ponte aérea, porque não tem ninguém na Avenida Paulista, né? Um marasmo para chegar aqui. Só precisa ponte, né? Exatamente, para chegar aqui tá uma beleza para quem tem combustível, né? Claro, óbvio. E combustível rolou lá em Bali, ó, de manhãzinha, porque o fuso horário é bem diferente daqui, 10 horas a mais, lá já é noite. Não vai pra lá não, você tem que então, ficar perto. pela madrugada, aqui no Brasil, os nossos brasileiros entraram na água e teve mais gente classificada para a terceira fase, o terceiro round. Por enquanto, eles só conseguiram colocar entre os meninos as baterias de repescagem que faltavam. Já tinham rolado 3 baterias. O finalzinho, então, foi definido. Eu vou passar todo o chaveamento. Vamos falar de chaveamento? Todas as baterias do terceiro round. Só para ficar bem claro, quem passou hoje pela manhãzinha, enquanto todo mundo dormia, quem já estava no mar e estava garantindo a classificação para o terceiro round da 5ª etapa do Circuito Mundial de Surf, foram o Gessé Mendes, o Michael Rodrigues e o Thomas Hermes. O Iago Dora, o Miguel Pupo e o Ian Gouveia acabaram ficando no meio do caminho, foram eliminados na repescagem mesmo. Agora, ó, vamos lá para as baterias. Primeira bateria vai ser a primeira dupla que vai entrar no mar, o havaiano John Florence e o Gessé Mendes. Bateria difícil para o Brasil, mas vamos lá. Terceira bateria será o Owen Wright, australiano, contra o William Cardoso, também uma pedreira aí para o William. Quarta bateria, o Adrian Bouchan, australiano, e o Michael Bures. O Michael Rodrigues. Tá um pouquinho mais fácil, porque o Adrian não tá mandando muito bem nessa etapa. Vamos ver como que vai ser contra o Michael. E o Michael tá surpreendendo. Ele tá sendo um grande destaque, assim, entre as zebras, podemos dizer, porque ele subiu para a elite recentemente e tá se garantindo bastante para os finais das etapas, para os rounds mais para frente, quartas de final, semifinal, o que é sempre um grande destaque para um surfista que está começando na elite entre os melhores do planeta.
Sexta etapa, não tem brasileiro, mas tem o dono da lycra amarela. Sempre que você vê alguém vestido com a lycra amarela, quer dizer que ele é o líder do ranking mundial. Nesse caso, o Julian Wilson, que vai enfrentar o também australiano Michael Wright, que daí é bem pesadinho, viu? Mas eu acho que o Julian leva a melhor. O Medina tá na sétima bateria, pega o Michael February, que é um sul-africano, tá moleza pro Medina. Tudo isso na teoria. Tudo isso na teoria, daí chega amanhã, não tem mais o Medina. Décima bateria, Ítalo Ferreira e o Thomas Hermes, então já temos um brasileiro garantido no quarto round. O Mineirinho tá na 11ª bateria, pega o Joel Parkinson, australiano, ele que defende o título dessa etapa. É bem equilibrada essa bateria. E o Filipinho Toledo enfrenta o Keno Eisen, havaiano, também equilibrada essa bateria, mas o Filipinho tá surpreendendo nesse ano, quem sabe ele avança para o quarto round. O quarto round aí já seria quartas de final, alguma coisa assim? Não, é o quarto round ainda. Depois do quarto vem Nós temos mais uma sessão de repescagem depois para esses? Não tem. Baterias de 2 rounds já classifica. Então daqui eles ainda vão dar uma limpadinha, digamos assim, no quarto round. Então um classifica, o outro é eliminado, não tem repescagem. E desses vão fazendo chaveamentos para daí então definir as quartas de final. Beleza, Kelly. Então amanhã tem mais informações do Mundial de Surf lá em Bali. Os brasileiros continuam na luta pelo título desta etapa e tem bastante brasileiro caindo na água. A Kelly vai estar por aqui para atualizar as informações para você que nos acompanha no terceiro tempo. A live é sempre ao vivo no Facebook e editada logo mais na página do Terceiro Tempo no YouTube. É Terceiro Tempo TV. Você aciona lá, aliás, você se inscreve lá na nossa página, acione também o sininho para receber as notificações de tudo que foi produzido pela redação aqui do Terceiro Tempo. Muito material exclusivo da gente para você. Obrigado por estar conosco. Amanhã a gente volta falando de futebol e de surf também. Aloha! Aloha!